Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 104, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, o tema é os médiuns, né? Então, que maravilha, né? Nós alcançamos o número de 5.600 vídeos. Então, dando sequência aqui, é lógico que eu vou voltar aqui um trechinho para darmos sequência. Então, o Hermínio Miranda, ele diz assim, nada de pânico, né? Então, todos nós, médiuns, dotados de dons mediúnicos, trabalhadores, né? Não devemos entrar em pânico. Porém, o fato de ser a pessoa, né, dotada de antenas psíquicas que o põe em relação com o mundo espiritual, quer ele deseje ou não quer dizer que ele esteja à mercê dos companheiros desvairados das sombras, a não ser que ele próprio deixe cair suas guardas. Então nós tratamos desse assunto até esse ponto nos vídeos anteriores. Então nós vamos dar sequência. Ele contará sempre com a proteção carinhosa e atenta de seus guias, daqueles que estão interessados no seu progresso espiritual. Então, por mais árdua, por mais difícil que seja a batalha, os mentores espirituais, os nossos amigos, os guias espirituais que nos acompanham desde o momento que programamos o nosso retorno ao corpo físico, eles jamais deixam de nos assistir. Constantemente estão a nos proteger. Agora é lógico que devido ao livre arbítrio, que é o direito de escolha, o indivíduo, ele, conforme já dissemos nos vídeos anteriores, ele escolhe tanto a luz quanto a escuridão. Então, Hermínio Corrêa Miranda, ele continua dizendo assim, procure manter um bom clima mental, estude o médium, o trabalhador que frequenta uma casa espírita. É inadmissível espírita que não estuda. Eu frequento a casa espírita fulana de tal, mas eu não estudo. Eu não ando tendo tempo para os estudos. Pode ter certeza, Cid, que essa pessoa, ela está, de certa forma, pedindo para ser mistificada. Porque quando algo lhe acontecer em matéria de mistificação, de charlatanismo, ela não saberá solucionar aquele problema. Às vezes, pode lhe ocorrer algo de bom, mas por falta de conhecimento, a pessoa crê fielmente
que está sendo mistificada. Às vezes, pode algo de ruim lhe acontecer e ela achar que algo de bom está lhe acontecendo. É o inverso. A pessoa que não estuda, ela não tem conhecimento para separar o joio do trigo. Obviamente, é uma pessoa não confiável. Então, o trabalhador, ele deve muito estudar a literatura espírita. Ele deve ler bastante. Ele deve viver com simplicidade. Ele deve vigiar seus sentimentos, como qualquer um de nós, como qualquer outro. Esse indivíduo, que é chamado de médium, ele deve participar da luta diária. Ele deve enfrentar os problemas da existência, profissionais, familiares, sociais, humanos. Enfim, não lhe faltarão recursos, assistência, informações e, acima de tudo, trabalho mediúnico, que é da essência mesma do seu compromisso. É interessante que muitos seres que se dizem espírita têm se trancado em um mausoléu, têm se trancado em um sarcófago. Sarcófago, mausoléu do desculpismo, do achismo, mercenários que se vendem e que perdem tempo permitindo que os dias passem, se esquecendo ele que o tempo vale ouro, o tempo é precioso. Então, quantos seres aqui na Terra que não permite a participação da luta diária? Quantos seres aqui na Terra que não enfrenta os problemas da existência, os problemas familiares, os problemas profissionais, transferindo a responsabilidade a esse, a aquele probleminha. Que adianta tanto conhecimento? Então, não tema, mas não seja temerário.
Não deixe de estudar suas faculdades. É necessário estudar as faculdades. É necessário estudar os dons mediúnicos. É necessário estudar esses atributos, de forma que é necessário buscar se inteirar-se a respeito do campo vibracional, dos médiuns psicofônicos, o campo vibracional dos médiuns psicógrafos. Você é médium psicógrafo? Estude tudo a respeito da psicografia. Estude tudo a respeito do campo vibracional. A respeito de como tudo acontece, como tudo ocorre. Mas não se envaideça do que aprendeu, nem dos recursos que conseguiu desenvolver. O médium não tem que se envaidecer por tudo aquilo que ele representa. Na hora da tarefa, é um simples trabalhador, como qualquer outro, nem melhor, nem pior, nem inferior, nem superior. O médium, aquele mais sensitivo, aquele que se destaca através da sensibilidade mais que outros integrantes na casa. Ele não deve nunca, jamais se envaidecer. Porque ele se coloca na condição de um instrumento. Chico Xavier, consultado a respeito de quem seria o teu sucessor depois que ele partisse, ele dizia que isso ele não se preocupava, porque todo mundo é importante. E quando um certo artista, apresentador de televisão aqui no Brasil, o questionou a respeito de que seria, como ficaria o espiritismo depois que ele desencarnasse, porque as pessoas sempre foram assim com o Chico. Ao mesmo tempo que todo mundo gostava demais do Chico, todo mundo queria saber quando ele desencarnaria. E o Chico um dia respondeu a um apresentador de televisão, que eu não posso dizer nome, por uma questão de ética, que ele se via na condição de uma graminha, que um animal vem, come aquela grama, mas que daí um tempo
outra grama nasceria no seu lugar. Também de Chico faz parte desse processo não se envaidecer. Uma senhora comprou um livro numa exposição do Chico e levou para que o Chico autografasse. E daí, alguns meses, ela retorna até onde o Chico se encontrava. Chico, eu trouxe esse livro para você consertar o autógrafo, porque você errou na tua assinatura. Mas por que eu errei, minha irmã, minha filha? Você escreveu Cisco Xavier no lugar de Chico Xavier? Ele falou, mas eu não errei, não. Porque, na verdade, eu me considero um cisco. Agora, veja bem. Se Chico, que era Chico, vamos colocar passado, se considerava um cisco, imagine, ou melhor, imaginemos nós, principalmente eu. Todos nós somos importantes, mas não devemos nos envaidecer. É natural que todo médio que se envaidece, porque não tem ele conhecimento da doutrina dos espíritos. São aqueles médios que praticam o espiritismo por conta própria. São aqueles médios avessos às 5 obras de Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Nós, na condição de médiuns, não devemos nos envaidecer por aquilo que não é nosso. Nós somos apenas instrumentos que devemos nos preparar e nos colocar à disposição dos mentores espirituais. E não à disposição dos espíritos sofredores, porque só se comunicam através do campo vibracional dos médiuns os espíritos os quais os mentores preparam e querem, e nunca que aqueles que os médiuns ou os doutrinadores preferem. É interessante que já fui questionado a respeito desse campo vibracional dos médiuns. E é interessante que lamentamos o fato do espírita desconhecer o significado de campo vibracional. Mas eu prometo que se nós conseguirmos chegar até o final desse livro, Diálogo com as Sombras, eu vou procurar descrever o que significa campo vibracional. Alguns amigos meus, particulares, assim, mais próximos, eu tenho relatado a eles o significado do campo vibracional. Mas é natural que aqui um dia nós vamos ter oportunidade de descrever o verdadeiro sentido e significado do campo vibracional. Então, médium não tem que se envaidecer. Não é porque é
o presidente da casa espírita que é melhor que outros qualquer, porque não. É o doutrinador, não é melhor que ninguém. O psicógrafo não é melhor do que ninguém. O médium psicofônico, o vidente, aquele que tem audição, ninguém é melhor que ninguém. Médium não tem que se envaidecer. Não existe esse ditado de que na casa espírita existe os médios principais. Os médios incumbidos de receber só os mentores espirituais. Não. Preste atenção no que eu vou dizer, com todo respeito. Se você frequenta alguma casa espírita e que lá eles cultuam o hábito do médium principal, é ele, é ela, que aplica passe, que recebe o mentor da casa. Enfim, observe-se na casa que você frequenta, ali eles têm o hábito, eles cultuam o hábito do termo médium principal. Sai fora dessa casa, com todo respeito, porque você ali está perdendo tempo, porque ali você está na contramão dos desígnios da justiça divina, porque ninguém deve cultuar esse título de principal. O único ser principal que deve existir na casa espírita chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Deve chamar-se também o amor, a humildade, a simplicidade. Mas pior ainda, o médium que aceita elogios. Esse encontra de ponta cabeça. Ele pode ser o médium principal, sim, que recebe as trevas, que recebe os charlatões, os mistificadores, porque é preciso entender que os mentores espirituais verdadeiros, ao par dos acontecimentos na casa, sabendo eles que o médium que o médium ele se envaidece, que ele aceita elogios, que o médium ele aceita ser tratado como médium principal da casa. Os mentores, verdadeiramente mentores, não se faz presente através desse médium, não. E se algum espírito, através do campo vibracional dele, se comunica, passando-se por mentor, são espíritos charlatões mistificadores. É por eu dizer o que eu digo aqui que muitas pessoas, eu vou usar o termo, descem a lenha no meu nome. Por quê? Porque o que nós aqui transmitimos vai contra o que anda sendo praticado por aí no comércio espírita. Comércio espírita. Comércio espírita, Luiz? Comércio espírita.
É preciso entender que 97% dos espíritas são pseudos. E pseudos, se você busca o Aurélio, que é o dicionário, você fica sabendo que pseudo é o mesmo que charlatão, mistificadores. E o pseudo, é preciso entender que esse 97% dos espíritas hoje tem transformado o espiritismo e a casa espírita em comércio, onde se vende de tudo. Os espíritas, 97% dos espíritas, estão agindo praticamente iguais ou, se não pior, que os evangélicos, onde se visam apenas o dinheiro. Então é lamentável, né? Mas isso por quê? Se envaidecem. Crescem aquele orgulho no peito. E as pessoas, por essa vaidade, gostam de ser considerados os médios principais. O orador principal. O médio principal que recebe o mentor da casa. E por aí em diante vai. Vamos para o próximo vídeo.